Cara, eu queria começar com uma pergunta. Quem são vocês? Quem é você, individualmente? Como você acha que você responderia essa pergunta, se alguém te perguntasse quem é você? Muitas vezes a gente responderia com o nosso nome, né? Ah, eu sou o Pedro. Mas, provavelmente, a gente é mais do que nossos próprios nomes, né? Assim que eu comecei a trabalhar, no meu primeiro emprego, a galera fez uma dinâmica que era mais ou menos assim. Eles falavam quem é você e a gente tinha que responder, só que eles iam botando algumas regras. Então, a primeira regra é que a gente tinha que responder sem usar o nosso nome. Então, aí já ficava um pouco mais difícil e a gente tinha que pensar mais. E aí eu falava, sei lá, eu sou filho do Luiz e da Graça, que são meus pais, e eu gosto de jogar vôlei, sei lá. Tenho sei lá quantos anos, etc. E aí, a cada nova fase dessas, as regras iam aumentando e a gente tinha que começar a se descrever de formas, sem usar essas outras coisas que a gente ia usando, até que a gente respondesse de forma mais essencial aquilo que refletisse a nossa essência mesmo, de forma mais profunda, quem a gente era. E aí, nesse texto que a gente vai ler, Jesus estava começando seu ministério. Ele ia fazer o seu primeiro sermão. Isso aqui está balançando, não sei se em algum momento vai cair aqui, mas está tranquilo. Jesus ia começar o seu primeiro sermão, e aí ele começa as primeiras frases assim oficiais dele, como num sermão, dessa forma. Praticamente ele faz essa pergunta para aqueles que estavam ouvindo ele: quem são vocês? Quem vocês acreditam que eu sou? E aí essa noite a gente vai tentar olhar para isso, a gente vai tentar aprender quem a gente realmente é e quem a gente realmente deveria passar a ser e deve passar a ser. E aí, ao a gente se aproximar de uma passagem como essa, não sei se você já abriu aí, mas são as bem-aventuranças, o início do Sermão do Monte. Ao a gente se aproximar em uma passagem como essa, a gente tem sempre uma tentação. Eu não sei quanto tempo você já é convertido e tal, quanto tempo você já está na igreja, mas essa é uma das passagens que é muito conhecida, né? Talvez alguns daqui saibam pelo menos parte dela de cor. Então a gente sempre tem a tentação de talvez achar que a gente já ouviu muitas vezes sobre ela, que a gente já conhece tudo que deve ser dito sobre ela, mas eu queria te atentar mais uma vez para que você não dê ouvidos a isso, para que você se lembre e acredite que a palavra do Senhor, a voz do Senhor é poderosa, é eficaz para transformar os corações. E se você não conhece esse texto, top, não vai ter grandes problemas com isso. Então, cara, a gente está no início do Evangelho de Mateus. Lá em Mateus 3, Jesus é batizado por João Batista. Ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo em Mateus 4. Aí logo depois ele já começa mesmo assim o seu ministério, chama os primeiros discípulos, os pescadores, e começa a pregar e a curar alguns doentes. E aí a gente já chega nesse texto. E aí, essa não é uma lição oficial que você vai ver ali escrita, mas só desse contexto a gente já consegue tirar uma lição que é bem maneira. Por quê? Essas palavras que a gente vai ler, elas não são direcionadas às pessoas que já seguiam a Jesus pela vida toda, que nem talvez alguns daqui já sigam a Jesus a vida toda, ou alguns dos seus pais. Elas não eram direcionadas àqueles que eram altamente maduros na fé, que já tinham lido a Bíblia várias vezes. Cara, elas foram direcionadas no primeiro sermão de Jesus para aqueles que tinham acabado de conhecer Jesus, acabado de começar a seguir a Jesus. Então, não importa se você está chegando aqui no Upcamp pela primeira vez, se você se converteu agora, se você está querendo entender quem é Jesus agora, ou se você já conhece Jesus há muito tempo. Isso que a gente vai ler é esperado e é ensinado a todos que querem seguir a Jesus, que querem conhecer mais Ele. E aí a pergunta que fica então é: você quer isso? Você quer conhecer Jesus? Lembra que Jesus está perguntando quem são vocês? E ao mesmo tempo ele está ensinando quem são os que fazem parte do seu reino. E aí, a última coisa antes da gente ir para o texto mesmo, vocês vão ver que o texto ele fala várias vezes, né? Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Esse é um termo difícil de ser traduzido, que as Bíblias normalmente traduzem como bem-aventurados, ou como felizes, ou como abençoados, que são traduções muito boas, com certeza. Mas Jesus não está falando de uma alegria, simplesmente como a gente sente em vários momentos da vida, né? Como talvez a galera que ganhou lá a bandeirinha sentiu na hora que terminou a dinâmica. Hoje é tarde. Jesus não está falando de um bem-estar físico, um bem-estar emocional ou espiritual simplesmente. Eu vi uma definição que eu achei bem esclarecedora, de um pregador que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte, e aí se você gosta de anotar, talvez seja o momento de você anotar essa definição, porque ela vai ser importante para a gente. Esse termo, bem-aventurado, significa, basicamente,
Deus olhar para você com alegria. Significa ter o rosto de Deus virado para você com prazer. Isso aconteceu com o próprio Jesus quando ele foi batizado, de forma audível, né? Deus falou dos céus: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Isso é ser bem-aventurado. E aí, eu não sei aqui quem gosta de futebol. Alguém gosta de futebol aí? Eu passei a gostar um pouquinho esse ano aí, então. Mas, cara, eu estava assistindo uma entrevista do Marcelo, ex-lateral da seleção, que foi do Real Madrid também. Ele estava contando de uma vez que ele foi chamado para uma festa do Cristiano Ronaldo. E aí, possivelmente, Cristiano Ronaldo, vocês já devem ter ouvido falar, né? E aí ele ficou se perguntando, cara, o que eu poderia dar de presente de aniversário, sei lá que festa era, para o Cristiano Ronaldo? Ele que já tem tudo, meu irmão, de que o dinheiro possa comprar. Se ele pensa assim, se passa pela cabeça dele, eu queria um carro novo e tal, ele vai lá e compra na mesma hora. O que eu poderia dar de presente para ele? Aí ele foi, ligou para o Cristiano Ronaldo, expôs esse problema, e aí ele simplesmente falou, cara, o que você pode me dar de melhor é a sua presença, vem aí só e tá tranquilo. E aí, com as bem-aventuranças que a gente vai ler agora, Jesus mostra para a gente um caminho pelo qual a gente pode alegrar a Deus. Um caminho pelo qual a gente pode agradar a Deus, que é infinitamente mais rico, mais poderoso, mais valioso do que o Cristiano Ronaldo ou qualquer outra pessoa. Então, cara, deveria ser, a princípio, impossível da gente conseguir agradar a Deus, mas Jesus está apresentando essa forma da gente fazer isso agora. Beleza? Sem mais delongas, vamos aí, não sei se você já conseguiu abrir, Mateus 5, a partir do versículo 3. Bem-aventurados, ou felizes, abençoados, ou como a gente falou, Deus olha com alegria e tem prazer nos pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Então, o que a gente pode aprender com essas palavras? Vamos aí já para a primeira lição. Deus se alegra na fraqueza do seu povo em arrependimento. Deus se alegra da fraqueza do seu povo em arrependimento. Lembra que a gente está vendo formas que Jesus está falando da gente agradar a Deus. Formas da gente ser bem-aventurado. Quem são esses bem-aventurados? E aí, para termos práticos, a gente vai dividir essas 8 bem-aventuranças, se é que eu contei certo aqui, são 8. A gente vai dividir elas em 2 grupos. Nas primeiras 4, Jesus vai falar para a gente justamente quem são essas pessoas. Um pouco menos do que elas fazem no dia a dia, mas como elas se sentem, como elas veem o mundo e quem são elas de fato. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, os que choram, os mansos e os que têm fome e sede de justiça. Cara, e você pode pensar que essas características, elas não são muito amigáveis, né? Para a maioria assim, da nossa vida, a gente não quer ser pobre, de uma forma geral, a gente não quer chorar, a gente não quer ser manso, que é aqui nesse contexto, manso, ele significa se submeter, né? Estar à disposição, nesse caso, de Deus, abrir mão do seu próprio eu. A gente não quer ser manso e a gente não quer precisar de uma outra justiça. Muito pelo contrário, de uma forma geral, a vida que a gente é ensinado a buscar é uma vida que é feliz, uma vida que busca riqueza. Então, de uma forma geral, a gente quer ser rico, muitas vezes. A gente quer ter o poder para que outros se submetam a gente. E a gente quer executar a nossa justiça o tempo todo, não é? Mas Jesus diz que são os pobres em espírito que são os felizes, aqueles que agradam a Deus. E o que isso significa? E aí, para isso, eu queria contar um pouco de algumas coisas que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha esposa, que é a Júlia. Não sei se vocês conhecem ela, talvez vocês conheçam ela como Chuchu também. E aí, cara, algumas semanas, né, alguns meses, talvez antes do último Upcamp, que eu estive aí com vocês também, graças a Deus, a gente começou a passar por algumas dificuldades lá em casa. Assim. Algumas dificuldades emocionais, algumas dificuldades espirituais, assim, e físicas até. Basicamente, Chuchu teve um
uns casos graves e foi desenvolvendo ansiedade, crise de pânico, depressão e tal. E aí, isso de uma forma geral, claro, impactou a minha vida também. Claro, se uma coisa impacta qualquer um dos dois no casal, impacta os dois, né? E aí, nesse tempo, cara, muitas vezes a gente não conseguia sair de casa para ir na igreja, ou até muitas vezes, né, levantar da cama, assim, às vezes era difícil. E aí, foi em alguns desses dias que a gente se viu realmente fraco. Foi nesses dias que eu não tinha forças para buscar Deus, para orar, para ouvir a voz de Deus, que a gente percebeu como fraco realmente. E aí tudo foi se juntando, né? Tudo ao mesmo tempo assim foi acontecendo, para que as coisas fossem se agravando e tal. E aí, cara, mesmo sabendo que eu deveria buscar Deus de uma certa forma, mesmo sabendo que a minha alma precisava disso, eu percebi que eu não tinha força para mudar essa situação. Percebi que eu precisava de Deus mesmo. E aí, cara, graças a Deus, assim, Deus tem sido gracioso com a nossa vida, tem renovado mesmo os nossos corações nesses últimos meses, apesar das circunstâncias não terem mudado tanto quanto a gente gostaria, né? Deus tem renovado mesmo, assim, a gente tem passado por dias melhores na presença de Deus, assim. E aí, cara, eu percebi que eu consegui voltar a ouvir louvores, voltar a me colocar em oração diante de Deus, a ouvir sua voz. E assim que isso aconteceu, eu me lembrei que eu percebi mais uma vez que a minha vida está totalmente e somente nas mãos de Deus. Ele mesmo abriu o caminho para que eu pudesse buscar Ele. Ele mesmo nos capacita, Ele mesmo sustenta a nossa vida hoje. E não dependo de nenhuma capacidade minha, de nenhuma força minha, para fazer nada. E, cara, essas experiências, apesar de elas serem bem difíceis, assim, foram alguns, né, meses com isso, assim, cara, isso deixou muito claro esse aprendizado, assim, no nosso coração. E essa dependência clara, essa percepção clara da dependência de Deus faz parte dessa pobreza de espírito que Jesus está buscando. Muitos exemplos bíblicos trazem um pouco dessa ideia. Talvez o mais claro e um dos mais marcantes para mim, assim, seja o da mulher do fluxo de sangue, né, em Marcos 5, que ela, cara, esgota todas as suas possibilidades buscando médico, ela que sofria de hemorragia por muitos anos, e quando ela não consegue ser curada de jeito nenhum, cara, ela vê Jesus e corre para Jesus com toda a sua fé para que ela pudesse tocar na borda das suas vestes, e ela é curada. E ela sabia que ela não podia mais fazer nada por ela mesma. E, na verdade, ela nunca pôde. O próprio Jesus, lá em João 15, versículo 5, ele ensina: sem mim vocês não podem fazer nada. E aí que o ponto não é que a gente precisa de Deus para fazer uma devocional, ou que a gente precisa de Deus para que nossas orações sejam ouvidas, ou para que a gente consiga orar, de fato. O ponto é que a gente e você, especificamente, precisa de Deus para respirar. Cada batida do seu coração, cada respirar, cada pensamento depende de Deus e só acontece porque você está sob a regência do poder de Deus, que criou todas as coisas, que criou você. E aí essa percepção de que a gente não é nada, de que a gente não pode fazer nada, e isso não poderia mudar a menos que Deus agisse em nosso lugar, a menos que Deus agisse em misericórdia. E a gente viver uma vida dessa forma, sabendo disso, é ser pobre em espírito. Que é o ponto inicial, é a primeira bem-aventurança, é o que desencadeia todas as outras. Isso faz com que você chore pelos seus pecados, que é a segunda, e pela maldade do mundo. Isso faz com que você se submeta a Deus em verdade, que é a terceira. Isso faz com que você perceba que você precisa de uma justiça muito superior à sua, que é a quarta. Lembrando, Isaías 64, versículo 6 fala: nossos atos de justiça são como trapos imundos diante de Deus, a sua justiça não serve de nada. A gente precisava de uma justiça muito superior à nossa. E esse entendimento, cara, lança fora qualquer outro ídolo, qualquer outro sonho, qualquer coisa que você queira elencar no seu coração como o mais importante, qualquer outro desejo, porque Jesus é tudo o que você precisa. Na verdade, é tudo o que temos. Por isso que os pobres em espírito são os que Jesus busca para o seu reino.
porque eles entendem que eles precisam olhar para fora deles mesmos para ter uma verdadeira riqueza. E essa verdadeira riqueza eles só encontram no reino. Eles sabem disso, então eles deixam de ver qualquer valor em qualquer outro prazer dessa vida. E Jesus começa esse primeiro sermão da história dele dessa forma que é bem impactante. Mas Jesus não começa com três, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Outro texto famoso que talvez vocês já conheçam. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso é muito radical, galera. A gente precisa, é mais do que ter uma vida, transformada puramente, cara, é ser feito de novo, é nascer de novo, é que tudo seja jogado fora e criado de novo. E aí Jesus está trazendo à luz algo muito essencial, que seguir os passos dele vai muito além dessa fé passiva, que muitas vezes a gente pode imaginar que a gente precisa. Vai muito além de algum remorso que não geram uma mudança real de caráter. Vai muito além da gente se perceber pobre em espírito, como a gente falou, começar a chorar da vida, começar a fazer algumas coisas e isso não gerar mudança. Se não gerar mudança, se não gerar mudança de caráter e uma vida transformada, uma vida que representa um novo nascimento, nada vai ter servido. E aí a gente precisa viver essa vida ativa em direção a Deus, uma vida que busca de fato agradar a Deus. E Jesus, o próprio Jesus que viveu uma vida dessa forma, ele elenca 4 principais pilares para isso. Primeiro, uma vida em misericórdia. Ou seja, depois da gente ter experimentado a misericórdia de Deus, depois da gente perceber que a gente foi perdoado por Deus, agora a gente passa a viver uma vida que despreza qualquer tipo de vingança por algum mal que alguém tenha feito com a gente. Como Deus agiu com a gente. Segundo pilar, uma vida de pureza de coração. O coração que agora que foi regenerado, ele passa a ter prazer na presença de Deus, ele passa a ter prazer na santidade, em buscar a Deus e deseja estar com Deus, que antes seria impossível. Terceiro pilar, uma vida pacificadora. E aí, uma vida pacificadora, queria só ter 1 minuto aqui para explicar um pouco, porque muitas vezes a gente pode pensar em ser pacificador nesse contexto como separar a briga, não gerar confusão e tal. A gente, lembra que a gente percebeu já que a gente precisa de uma nova justiça, os que têm fome e sede de justiça. Significa que a gente percebeu que não existe salvação na gente mesmo. E aí, a gente recebe essa salvação, a justificação de Jesus, e agora a gente, sendo pacificador, a gente quer espalhar essa paz que Jesus estabeleceu entre a gente e Deus para as outras pessoas. Então, ser pacificador, nesse contexto do Sermão do Monte, é você pregar o Evangelho, é você cumprir a missão, é você espalhar essa paz que Jesus já comprou e está disponível a todo mundo que crê no nome de Jesus. E aí, quando a gente prega de verdade o Evangelho, talvez você já saiba o que acontece, o que é o último pilar, a perseguição por causa da justiça. Essa é a consequência inevitável de uma vida que agrada a Deus em meio à escuridão. A consequência da busca dessa verdadeira paz com Deus, que muitas vezes pode significar a quebra dessa falsa paz que a gente vê que o mundo espera, por não ser confrontado nos seus pecados. E essa paz que muitas vezes machuca a gente mesmo, quando os nossos próprios pecados são confrontados. Mas viver dessa forma é uma vida que agrada a Deus. E tudo isso só pode ser vivido verdadeiramente como consequência de um quebrantamento anterior. E aí, beleza, Jesus estabelece esse caminho. Você quer agradar a Deus? É assim que você deve viver. Eu não sei se você percebeu, mas esse é um caminho que é bem difícil de ser vivido. Na verdade, talvez ele seja impossível, ele fosse impossível de ser vivido. Começa quando a gente descobre que a gente já não pode fazer nada. Então a gente já não parte de um patamar muito maneiro, né? A gente já começa do zero ali, sem poder fazer nada. Diante de um Deus santo, de um Deus todo-poderoso. E aí a cada nova bem-aventurança, a cada novo passo desse caminho, o caminho vai ficando mais difícil, mais estreito, até que finalmente a inevitável perseguição chega e a gente morre por causa da justiça. E aí como que a gente vai viver então? O que a gente faz? Se a gente é pobre, se a gente é fraco, se a gente é incapaz, como que a gente entra no reino dos céus, então? E aí a gente chega à terceira lição. Jesus é a perfeita
expressão de uma vida que alegra a Deus. Cara, como tudo na palavra, a única resposta possível e a única resposta perfeita é Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Ele é o modelo perfeito a ser seguido. Ele que viveu na prática todas essas bem-aventuranças. Ele viveu uma vida perfeita que agradou a Deus. E aí vamos passar de novo, mais uma vez, por cada uma delas. E aí, se você tiver de saco cheio aí, tá tranquilo, mas, cara, se alguma delas ficar no seu coração, para mim já é suficiente. Pobres em espírito. Ninguém, sendo tão gloriosamente rico que nem o nosso Senhor Jesus, se fez mais pobre do que ele, se tornando um homem, se humilhando, esvaziando a si mesmo, para se tornar servo, se humilhar até a morte. Lembra quem estava no último Upcamp vai lembrar possivelmente do versículo tema, né, do retiro passado lá de Filipenses 2, que fala muito disso. Cara, ele se esvaziou. Jesus foi o verdadeiro pobre em espírito. Segundo, os que choram. O nosso Senhor chorou a morte de Lázaro, lamentou por Jerusalém, lá em Mateus 23, por ver que o nível de queda que Jerusalém chegou, quando ele esteve no Getsêmani sozinho, sofrendo, prestes a ser entregue para a morte. O próprio Isaías, como a gente já lembrou hoje aqui, dá testemunho dele, como sendo um homem de dores. Ele foi o que mais chorou. Os mansos, o próprio Jesus, da única vez que ele fala sobre o seu próprio coração na Bíblia, ele se descreve como manso e humilde de coração, lá em Mateus 11, 29. E a gente pode levar também em consideração as suas amizades, as suas companhias. Ele que poderia escolher qualquer um para estar com ele mesmo. Ele que tem todo o poder, ele escolheu estar com os pobres, ele escolheu estar com coletores de impostos, com os pescadores. Ele que era conhecido como amigos de pecadores. E em relação à submissão a Deus, ele que se submeteu perfeitamente à vontade de Deus até a morte, obedeceu até a morte de cruz. Ele foi o verdadeiro manso. Os que têm fome e sede de justiça. Ninguém teve um senso de justiça como o próprio justo, o nosso Senhor, que deu a vida para que a própria justiça fosse cumprida na sua vida e na sua morte. Os misericordiosos. Quão grande foi a misericórdia que Jesus mostrou a ponto de ser obediente até a cruz, no seu lugar. Ele é o Deus rico em misericórdia, que Paulo fala lá em Efésios 2, que a gente cantou agora há pouco também. Que com grande amor nos amou. Os limpos de coração, para ser um sacrifício aceito diante de Deus, o Cordeiro precisava ser perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não tem mancha, que não tem nenhuma imperfeição. Ele tem o coração puro. Os pacificadores, ele é o próprio príncipe da paz, visto lá por Isaías, em Isaías 9. Ele que fez a paz entre os judeus e os gentios. Ele que fez a paz entre a humanidade e Deus. E claro, os perseguidos por causa da justiça. Certamente Jesus, o justo, foi o que mais sofreu por causa da justiça. O maior dos sofredores foi humilhado, esmurrado, cuspido, perfurado, chicoteado, amassado. Depois foi colocado numa cruz e morto. Por minha causa, por causa de você. E essa é uma vida que agrada a Deus. Essas são as principais marcas, na verdade, as únicas marcas de uma vida que a gente sabe que agradou a Deus. Qualquer outro exemplo que a gente pode pegar, a gente pode elencar motivos porque aquela vida pode não ter agradado a Deus, mas a vida que Jesus viveu apresenta essas marcas, e essas são as marcas que a gente deve buscar ter nas nossas próprias vidas. Você consegue entender isso? Consegue entender que nada mais importa? Às vezes preparando os textos, vou abrir meu coração aqui rapidinho, às vezes preparando os textos, cara, eu percebo algumas coisas que eu sei que eu não consigo botar em palavras. Tamanha grandiosidade das coisas, mas a gente está falando do Deus infinito. A gente está falando do Deus que criou todas as coisas.
que é perfeito, que é completo em si mesmo desde a eternidade, que não precisaria de nada mais que o nosso coração, como a gente canta. E aí a gente tem agora alguma possibilidade de agradar um Deus como esse. Isso é impressionante. Eu não sei como está o seu coração para esse retiro, não sei quais são os seus sonhos, os seus desejos, as suas expectativas para a vida, mas nada mais importa. Nada importa mais do que querer agradar a Deus, do que conseguir agradar a Deus. Isso é o que eu e você fomos criados para fazer. Você não vai encontrar satisfação em mais nada. Além disso, não importa se a minha família vai ser curada, ou se você vai cumprir algum dos seus sonhos. Eu sei que eu quero estar com o Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero olhar para Jesus e seguir os seus passos, seguir esse mapa que Ele estabeleceu na sua palavra, para que eu seja mais parecido com Ele, para que eu agrade a Deus. Não importa o que aconteça, cara, não importa se vão precisar muitos anos, ou talvez toda uma vida de ansiedade, toda uma vida de doença, toda uma vida de sofrimento, todos os sonhos quebrados. Jesus viveu essa vida. Mas se for para agradar a Deus, eternamente a gente nem vai conseguir mensurar as coisas. A palavra fala que esses sofrimentos são temporários e muito pequenos comparados à glória eterna que a gente vai receber. Se for para agradar o meu Deus, tudo vai ter valido a pena. Jesus não só viveu dessa forma, mas assim, Ele abriu o caminho para que a gente pudesse viver dessa forma também para Deus. Ele viveu a vida perfeita para que eu e você, a gente pudesse ser representado diante de Deus pela fé, por Ele. E aí só, crendo nele e então vivendo dessa forma, a gente pode hoje agradar a Deus. Isso é impressionante demais, cara. E aí como a gente pode viver então a partir de hoje? Primeira aplicação. Em meio às tentações, em meio às dificuldades da vida, coloque suas esperanças em Jesus e nas suas promessas. Cara, a ideia de que a gente pode trazer algum tipo de alegria para Deus já seria motivo suficiente para a gente querer viver dessa forma. Para que a gente quisesse viver dessa forma que agrada a Deus mesmo. Mas, cara, Jesus, Ele vai além. Jesus, além de falar isso para a gente, que a gente vai agradar a Deus dessa forma, Ele dá promessas grandiosas para esses que seguirem os seus passos. Pensa um pouco nessas promessas. Cada bem-aventurança tem uma promessa. Deles é o reino dos céus. Você consegue imaginar o reino dos céus, cara? Eu não sei quem já leu Nárnia. Alguém já leu Nárnia? Top. Cara, eu leio Nárnia, eu quero ir para Nárnia, meu irmão. Eu quero ir para a terra lá, para o país de Aslan e viver com Aslan, entendeu? Cara, o reino dos céus é muito mais valioso do que qualquer coisa que o C.S. Lewis pudesse ter imaginado para escrever lá. O reino dos céus é onde a gente deve juntar nossos tesouros, é onde Deus vai estar plenamente. Segunda promessa, eles serão consolados. Os que choram por causa da maldade do mundo, os que choram pelos seus próprios pecados. Jesus vai enxugar nossas lágrimas, não é assim que a palavra fala? Eles receberão a terra por herança. Meu irmão, se eu recebesse a terra hoje por herança, já seria bom demais, né? A terra que a gente vai receber por herança, claro, muito melhor do que essa que a gente conhece. Eu não sei se você vem de uma família rica, de uma família que não tem muita coisa, mas às vezes a gente tem uma tentação de, será que eu vou receber um dia como herança? Cara, não interessa, meu amigo, você vai receber a terra por herança, os novos céus e nova terra. Eles vão ser saciados. Eles vão receber essa justiça que era impossível de ser obtida. Eles alcançarão misericórdia. E talvez a mais impressionante para mim, eles verão a Deus. O
que tantos profetas, tantos homens de Deus desejaram de todo o coração durante toda a história, a gente vai ver plenamente a Deus. Paulo, lá em 1 Coríntios 13, fala que conhecerei como também sou conhecido. Assim como a gente sabe que Deus nos conhece totalmente, a palavra fala que Ele conhece os meus pensamentos, todos os meus dias já foram escritos, nós também conheceremos. Isso é maravilhoso demais. Eles serão chamados filhos de Deus. E a última, parece que para dar uma ênfase, né, pela relevância também, deles é o reino dos céus. Cara, essa é a identidade dos membros do reino. Então, cara, creia, apegue-se a essas promessas. O salmista, lá em Salmo 73, versículo 26, ele diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Lembre dessas promessas, ainda mais nos dias difíceis. Quando você estiver passando por momentos difíceis em casa, na escola, no trabalho, em qualquer lugar que seja, lembre-se dessas promessas. Perceba o quanto que é em jogo. A cada tentação, a cada momento que a sua alegria parecer que foi embora, volte a pensar nessa verdadeira alegria que Jesus ensinou. Que só Ele conhecia, só Ele podia alcançar, mas agora Ele também nos dá a alegria de alegrar a Deus. Essa é a alegria que mais importa, o prazer de agradar a Deus. Deixe que essas promessas enchem o seu coração e lute a luta da fé com coragem, como quem sabe que agora agrada a Deus. E, meus irmãos, a gente não tem só essas promessas. Lembra aí da aplicação? Leia comigo de novo. Em meio às tentações e dificuldades, coloque suas esperanças em Jesus e nas suas promessas. A gente tem promessas muito maravilhosas, mas a gente tem ainda algo mais valioso. O que mais importa, como a gente lembrou hoje de manhã. Jesus Cristo, que vive e reina e habita entre nós. A gente tem o Jesus, a gente consegue colocar nossas esperanças nele, então se fortaleça nele. Ele que cumpriu tudo, ele que cumpriu todas as exigências no meu e no seu lugar. Por isso ele hoje pode livremente salvar pecadores, salvar orgulhosos, salvar aqueles que querem ser ricos, os que querem ser poderosos e quebrar os nossos corações, como ele já fez tantas vezes, certamente ele pode fazer de novo. Apegue-se a ele todos os dias. Ele é o tesouro que é muito mais valioso que qualquer pedra preciosa. Porque nele a gente pode ser bem-aventurados pela sua obra e pelo seu sofrimento. E aí a última aplicação para a gente. Nesses dias de retiro, arrependa-se e faça do seu propósito de vida agradar a Deus. Eu não sei aqui quem já namora. Quem já namora aí? Aí, Clovinho, fica de olho aí, ó. Tá anotando aí. Quem namora talvez já tenha percebido. Eu não vou perguntar quem é casado, porque eu vou ficar só eu aqui e Clóvis, né, pô, uma levantada. Mas, cara, quem já é casado com certeza já percebeu. De uma forma geral, assim, na vida, né, cotidiana, em termos de relacionamento, assim, se a minha esposa está feliz, meu amigo, eu estou feliz, entendeu? Se a minha esposa está satisfeita, eu estou satisfeito. Por outro lado, se a minha esposa está triste, não tem como eu estar exultante. Porque a gente está muito conectado. Não importa tanto as circunstâncias. Se eu realmente amo a minha esposa, se eu realmente amo a minha namorada, pode acontecer o que for. Se ela estiver feliz, metade do caminho já está feito, né? No dia a dia. E aí, se a pessoa está triste, a pessoa que eu amo, é difícil eu ter uma alegria plena. E aí, claro, isso tem as exceções. Mas, cara, na vida com Deus, isso é elevado a um outro patamar. Essa alegria, que é a que mais importa, a alegria de Deus, é a alegria do Deus que, como a gente canta, me formou e me chamou pelo nome. Cara, se eu tiver todas as coisas do mundo, se eu tiver todo o dinheiro do mundo, todo o poder, e não agradar a Deus, eu nunca vou ser feliz, porque Deus não vai estar feliz. O próprio Jesus, quando ele foi tentar no deserto, ele foi colocado diante dele todas essas coisas. O poder de todos os reinos da terra, comida, o dinheiro. Mas ele não valorizou essas coisas. Ele valorizou obedecer a Deus, cumprir a obra de Deus e viver para a glória do Pai.
Cara, que honra é pensar que por um segundo que seja, a gente pode agradar a Deus. Deus pode olhar para a minha vida cheia de pecado. Não sei quem daqui já me conheceu um pouco mais de perto, possivelmente vai ter percebido o quanto que eu sou ruim em vários sentidos da vida mesmo. Qualquer coisa vocês podem perguntar para minha esposa depois. Cara, como é que Deus pode olhar para uma vida como a minha e como a sua e se alegrar? Quem sou eu, meu amigo, para que Deus pudesse ter prazer nisso? Cara, isso tem que encher o meu coração e o seu coração de alegria. E, de novo, não só de uma alegria para você ser feliz, cara, tem que encher o seu coração de motivação para você viver dessa forma. Então, arrependa-se. Quando foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Bem-aventurados os que choram. Que você se rendeu ao Espírito Santo, como quem é totalmente dependente dele para viver. Faça isso essa noite, meu irmão. Faça isso essa noite, minha irmã. Não deixe para depois. Lembra do quanto Jesus sofreu no seu lugar e se entregou por você. Nele, em Jesus, o justo, o misericordioso, o Cordeiro de Deus, o perdão está oferecido a todos nós. O perdão está oferecido a você pela fé. Então faz isso com sinceridade, dá esse passo de coragem em direção a Jesus. Então mude de direção. E aí eu volto à pergunta inicial. Quando você olha para esses padrões desenhados por Jesus, daqueles que fazem parte do reino, quem é você realmente? Quem você se vê quando você se olha nesse espelho desse sermão glorioso de Jesus? Pense nisso, então viva de acordo com essas palavras. E para concluir, cara, espero já ter conseguido estabelecer isso essa noite, mas, cara, agradar a Deus é o que a gente pode fazer de mais precioso. E Jesus abriu o caminho para que a gente pudesse fazer isso. Então agora, que a gente vai voltar para os momentos dos louvores, louve a Deus de verdade, de todo o coração. Peça perdão pelos seus pecados. Peça que Deus te dê um coração quebrantado, um coração quebrado. E coloque isso que a gente falou hoje em prática. Busque viver uma vida que agrada a Deus, porque essa é a alegria que mais importa. Amém? Senhor, a gente se coloca diante de você mais uma vez essa noite. Certamente, Senhor, a gente precisa do Seu Espírito nesses dias de retiro, Senhor, e por toda a nossa vida, porque nada podemos fazer sem Ti, Senhor. Cria em nós, Senhor, um desejo de agradar a Ti. Cria em nós, Senhor, corações puros, corações que têm prazer na Sua presença, Senhor, prazer em obedecer a Ti, Senhor. Então muda a nossa história, Senhor. A gente quer, Senhor, e a gente precisa viver uma vida para Ti, Senhor, porque em nenhum outro lugar nada faz sentido, Senhor. Nos ensina, Senhor, de uma vez por todas, que nada vai poder satisfazer os nossos corações, a não ser Teu próprio Senhor virando Suas faces em nossa direção com alegria, Senhor. Faz qualquer coisa que precise ser feita, Senhor, para nos ensinar essa verdade, para que a gente se coloque diante de Ti em sinceridade, Senhor, e em quebrantamento. Ainda essa noite, Senhor, para a Sua glória, Senhor, a gente pede isso em nome de Jesus, Senhor, aquele que foi o mais bem-aventurado, Senhor. Amém.